Nesta semana, Pablo realmente foi muitos, só evidenciando quão miserável pode ser sua existência. O que temos para hoje, Sanchos e Dulcinéias? Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, sempre partindo de pressupostos, temáticas, propostas, personagens que saiam do nosso queridíssimo Dom Quixote da La Mancha. Mais especificamente, você se encontra no episódio 2 da nossa jornada de leitura conjunta, El Buscón de Quevedo, a nossa jornada de leitura conjunta barroca do mês de maio. E assim, nesta semana, nós lemos os 6 capítulos que formam o livro 2 dessa obra, onde Dom Pablo El Buscón está pulando de pousada em pousada até encontrar o seu tio. Há principalmente no início desse livro, né, uma parte bem pessimista, especialmente na conversa que o Pablo teve com o clérigo no caminho. Esse clérigo que desdenha e diz que qualquer pessoa que nasce em Alcalá de Henares é uma péssima pessoa. Detalhe, Cervantes e outra metade do panteão do barroco espanhol nasceu em Alcalá. É interessante ver essa ideia do clérigo por trás. Eu percebi que o Quevedo não trabalha muito isso. Provavelmente por ser algo mais da época, o clérigo dizer isso não seria uma surpresa, é normal, as pessoas esperariam isso dele. E talvez exatamente por esse mesmo quesito, né? Cervantes nasceu ali não por culpa de Cervantes, mas Alcalá era um centro acadêmico. E aí esse clérigo, talvez sendo extremamente fanático, coloca todo mundo que é racional, que é nesse período aqui talvez humanista, que pensa, que não é fanático como ele, todo mundo no mesmo antro de perversidade, de paganismo, de ateu até de certo modo, por ser esse lugar, né, dessa efervescência cultural, da racionalidade, do saber e não acreditar cegamente em tudo. Isso já é uma leitura minha, claro. Muito possível dentro do que o texto nos apresenta. Depois, ainda nessa pegada meio religiosa, nós temos o Arauto do Rei, que me lembrou bastante a parábola do Bom Samaritano, porque o Dom Pablo, ele tá constantemente, né, na estrada, até então bem mais na estrada nesse livro 2 do que no primeiro, e aqui ele tá encontrando, está se deparando com homens que têm poderes distintos, todos que em alguma medida, em algum aspecto da vida precisam ser socorridos. Eles não são apenas a pessoa que passa pela estrada, mas o próprio assaltado. Ninguém faz nada, até porque eles precisam ser socorridos, mas eles não percebem que precisam ser socorridos. Dá para estabelecer um paralelismo muito interessante com a parábola do Bom Samaritano aqui. Até que o Pablo finalmente encontra o seu tio, né, o foco talvez do segundo livro, com bastante, muito termo em italiano. Eles memoram o passado, colocam algumas coisas para trás, e você vê que mesmo nesse passado não existe raiz. É assim como o Pablo está fugindo o tempo todo, até essa relação que teoricamente ele teria com o tio pelo sangue, ela não existe. Não teriam contato. E os contatos que eles tinham são coisas superficiais. Ao ponto de ele não ver a necessidade, como ele não vê em canto nenhum, de se fixar, de ter relação com alguém, além de se estabelecer, acaba não só partindo, mas deixando, né, o tio super ofendido, porque não diga nunca a ninguém na corte que eu tenho relação com você, que eu sou do seu sangue. É estranho ver isso, porque mesmo não pertencendo àquela época, nós, pelo menos a maioria dos leitores, acha ruim essa relação do Pablo, né, essa falta de respeito, digamos, que ele tem com os mais velhos, com a família. E o Carpo vai dizer, El Buscón, é uma sátira contra o moralismo miserável que existia na Espanha. Uma aristocracia que tinha um moralismo só de fachada, e pregavam muito esse cultivo, mas não o tinha. Então, não é só o Dom Pablo que não tem, o tio também não tem. O tio não tá muito interessado em ajudar, em ter a família ali junto. Ele também tem esse respeito só de fachada. E no que toca o seu ego, aí ele estoura. Isso fica mais evidente quando ele no caminho tá falando sobre a corte, necessariamente, né? Quando o Pablo diz, que diré de mentir? Jamás se halla a verdade em nuestra boca. Isso é muito forte. Você nunca vai, jamais, em hipótese alguma, encontrar a verdade na minha boca, naquilo que eu falo, e de qualquer pessoa que está ali na corte. Mas nesse período anterior do livro, a gente se questiona, é só na corte mesmo que não tem verdade?
E os outros lugares, as outras situações que nós vimos. Ele, por estar na corte e ter essa ciência do mentir, ele venceu de fato. Quer dizer que ele vai parar aqui de mentir porque ele chegou na corte? Não. Só que ali é talvez o ápice dessa hipocrisia, né? Dessa vida de fachada. Especialmente quando ele fala daqueles iguais a ele, né? Dos sem raiz. Se antes, num ambiente mais provinciano, você ainda tem um tiquinho de raiz, aqui é que não tem nenhuma mesmo, então não tem necessidade. Não só necessidade de verdade, não existe verdade. Claro, não no sentido pós-moderno como hoje, mas é toda uma vida de aparências, de jogos, de performances. Buscon, ele acaba, por isso e por outros aspectos, não isso é apenas algo que intensifica, tendo uma atmosfera sombria, de contrastes até violentos, como vai dizer o Carpo, dessa sociedade. Não é naturalismo, mas tem uma pegada disso, né? Da selva que seria a corte, um puxando o tapete do outro, mas também de modo interno. O que há de sombrio, o que há de conflitante do homem para consigo mesmo. Assim como o Lazarilho, que nós vimos, ele evidencia a miséria, e dentro dessa hipocrisia fica a pergunta, o Pablos, o Buscon, assim como o Lazarilho, ele evidencia a miséria para mostrar que engana por necessidade? Não, chega nem perto disso. Por mais que exista sim uma busca por ascendência social, por sobrevivência em uma certa medida, chega nem aos pés do Lazarilho. A gente passa muito pano pro Lázaro, porque ele faz aquilo, ou grande parte do que ele faz é por sobrevivência. O Dom Juan não exatamente, não é simplesmente sobreviver. Tem a família ali, né? Tem as condições dele. Ele faz porque ele tem um outro objetivo. A saída da casa do tio e o ingresso na corte evidencia bastante. No segundo livro isso fica muito forte. Não é simplesmente pela busca da sobrevivência ou até mesmo desse estado social que ele quer alcançar. Ele engana deliberadamente. E é por isso, talvez, que seja um dos grandes personagens desse individualismo moderno, dessa diferença. Porque ele é muito transparente nesse sentido. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Esse é o nosso comentário sobre o segundo livro del Buscón de Quevedo. Me diz então aqui embaixo desses encontros que o Pablo teve no caminho, qual deles te chamou mais atenção, qual foi o mais tocante. Segunda-feira a gente se encontra para conversar sobre o final desse livro, sobre o terceiro e maior, mais extenso, né? São 10 capítulos. Quarta e sexta a gente continua se encontrando aqui para falar sobre literatura. Enquanto isso, que possamos sair da biblioteca e ver muito além dos livros.